Oi, gente! Vamos conversar um pouquinho hoje. Deixa a Sora abrir aqui os slides para a gente começar a falar, então, nosso novo conteúdo. Encerramos a termodinâmica e partimos para a ótica geométrica. Princípios da ótica geométrica, está aqui, tá? Capítulo 19 agora. E vamos começar a falar sobre ela que nos ilumina, a luz. Nós vamos estudar, esse é o nosso principal objeto de estudo na ótica geométrica, é a luz. Nós, porém, não vamos nos preocupar com a natureza da luz. A gente vai debater um pouquinho agora sobre o que é, mas o que ela importa para nós, neste momento, é o comportamento, aos fenômenos relacionados ao comportamento da luz, como é que as coisas, acontecem diante, então, desse fenômeno aí, que é o mais veloz dentro da natureza. 300 km por segundo é a velocidade da luz no vácuo. E falando em metros por segundo, são 300 milhões de metros por segundo. Então, realmente, não existe nada mais rápido do que ela, do que a luz. Mas, afinal, o que é a luz? Vocês sabem o que é a luz? A gente sabe que ela clareia, que ela nos ilumina, que faz com que a gente enxergue as coisas, dá um colorido para a nossa vida, porque, ou seja, sem luz tudo fica negro, né? Tudo fica escuro. E a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Aqui está, o espectro eletromagnético. Existem vários tipos de ondas. A luz é uma luz visível, né? Nosso olho consegue enxergar. Aqui estão todas as cores, então, que a luz, compostas pela luz, que compõem a luz, né? Aqui é o comprimento de onda de cada cor. Mas isso a gente não vai se aprofundar agora, porque a gente vai estudar a ondulatória mais para frente, né? E aí a gente vai estudar realmente a natureza e as características das ondas. O que nós queremos agora é nos importar mais com a geometria mesmo, tá? A geometria da luz. Então, nós estudamos os fenômenos ópticos. A Sora só está vendo aqui para passar para vocês as páginas que vocês vão fazer o estudo de acordo com esse material que eu vou apresentar para vocês, tá? Que a gente vai estudar, então, os meios onde a luz se propaga, as fontes de luz, as cores. Então, vocês vão fazer o estudo até a página 20, até a página 23, quando chega em leis de reflexão, tá? Vocês vão fazer esse estudo, que é um estudo bem teórico, é inicial, é um estudo, por isso até resolvi fazer em forma de slide essa aula, para vocês observarem através das figuras, que fica muito mais fácil a compreensão, para depois sim a gente entrar para a parte mais prática, que é a parte dos cálculos. Mas a gente precisa entender bem essa parte introdutória, que são os conceitos iniciais da geometria óptica, tá? Ou da ótica geométrica. Então, geometria, sim, vocês escutaram muito bem, vamos precisar muito dela para estudar o comportamento da luz. O comportamento geométrico, tá? Bom, gente, apesar da luz ser uma onda, ela se propaga de forma retilínea, tá? Ela sempre vai se comportar como se fosse uma reta. Ela pode ser, ela pode ser convergente, divergente ou paralelo, essas retas. Isso vai depender de como ela está sendo direcionada. Então, aqui no paralelo, também pode trazer como cilíndrico. Acho que até no material de vocês traz como cilíndrico.
A luz, ela nunca se manifesta através de um único ponto, e sempre através de vários, a gente chama de feixe de luz, que são vários raios. Então, veja bem, ó, os feixes de luz. Quando eu estou falando de cilíndrico ou paralelo, ó, por exemplo, aqui tem a imagem de um laser. Tá vendo que o foco, ó, a luz, ela está indo de forma paralela, todos os raios do laser, ó, estão, eles estão uniformes, ó. A luz não está aumentando e nem diminuindo. Veja que aqui no divergente, ó, o exemplo aqui do semáforo, até os faróis do carro, a maioria das luzes, né, que a gente utiliza tem esse formato divergente, ou seja, é uma luz que ela vai abrindo, né, ela vai ampliando a iluminação. E o convergente é um dos casos que a gente não consegue, a gente quase não encontra de forma natural, a gente não encontra, na verdade, de forma natural, ela é uma luz que ela é produzida, né, a gente produz essa luz, por exemplo, através de uma lente, de uma lupa, né, para que onde a gente coloque o foco para dentro, convertendo a um ponto só, e não amplie, mas sim que foque em um único ponto, ou seja, a gente diz que ela converge, né, ela converge a um único ponto. Então, seria uma luz feita, uma luz produzida. Bom, como é que essa luz ela se propaga, tá? Então, nós vamos ver como é que ela reage diante dos diferentes tipos de objetos. Então, existe o objeto transparente, onde a luz, ela passa, ó, realmente a luz passa em forma de linha reta, ó, é uma linha reta, passa totalmente, ela consegue, né, atravessar esse objeto. O objeto translúcido e o objeto opaco. O objeto translúcido, gente, é aqui onde causa um pouquinho mais de confusão, mas o objeto translúcido é aquele objeto que tu consegue perceber alguma coisa que tem ali, porém ela fica de forma difusa, uma imagem difusa. Um exemplo muito clássico, que é daqueles boxes de banheiro mais antigo, né, que parece um acrílico, assim, ele não é um vidro, mas ele é um acrílico, assim, um pouco trabalhado. E aí você consegue enxergar do outro lado que tem uma pessoa, mas você não consegue enxergar com nitidez. Então veja aqui que os raios de luz que atravessam esse material, eles não saem em forma de linha, eles saem em forma de linha reta, porém não na mesma, ó, direção de quando ela atravessou o objeto. Então sai uma linha para lá, uma linha para cima, uma linha para baixo, enfim, ó, diversos tipos de linhas, ou seja, isso aqui é uma luz difusa, tá? Porque os raios eles não seguiram todos na mesma direção. E o objeto opaco é aquele objeto, então, que a luz não passa. A luz não consegue passar e é onde a gente faz a sombra, né? Que depois a gente vai ver, estudar sombra e penumbra. Muito bem. A luz ela pode se manifestar através de alguns fenômenos que a gente vai estudar agora, que são os fenômenos ópticos. Existem 3 fenômenos, tá? Os chamados reflexão, refração e absorção. A gente vai estudar um de cada vez. A gente vai começar pela absorção da luz. Vamos estudar as cores, né? Como é que é o comportamento em relação aos objetos. A absorção da luz significa o quê? Todos os corpos refletem parte da luz que incide sobre eles e ao mesmo tempo que absorvem parte delas. Ou seja, todos os corpos, a luz está batendo naquele corpo. Aquele corpo vai absorver e vai refletir. Vai absorver e vai refletir ao mesmo tempo, tá? E para começarmos a estudar a absorção da luz, a gente começa estudando as cores. A cor de um corpo. Como é que funciona a questão das cores, gente? Como é que a gente enxerga as cores? E aí lá no ensino fundamental vocês estudaram, né? Fizeram todo um estudo sobre cores primárias, cores secundárias, como é que elas são formadas. Inclusive no material de vocês tem aqui essa fotinho aqui, ó. Na página 13, tá? Tem essa questão das cores. E eu trouxe aqui para vocês
para a gente lembrar que a luz branca é aquela que compõe todas as cores. Existe 7 cores aqui, que são as que compõem essa luz branca, né? Que é o vermelho, alaranjado, amarelo, azul, anil, violeta. Até tem uma regrinha, não sei se vocês aprenderam, que é o VAA, VAA-V. Pra gente gravar as cores, ó. VAA, depois V, o verde, aqui no desenho faltou verde, ó. VAA-V, tá? Vermelho, alaranjado, ou laranja, se quiserem. Amarelo, verde, azul, anil, violeta. Então, a gente costuma dizer, quantas cores tem o arco-íris? Tem 7. Não, na verdade ela tem todas, né? Porque a partir dessa, a gente só consegue enxergar algumas. E se a gente pegar a luz branca e colocar, que nem essa foto aqui, essa figura, ó, e colocar ela, refletir ela num prisma, olha o que acontece, ó. Ela se decompõe em várias cores, cada cor vai ter um ângulo diferente aqui, e é o que acontece com o arco-íris, né? Até quem não sabe como funciona o arco-íris, deixo aí uma tarefinha para vocês pesquisarem, então, como é que funciona, como é que é o comportamento, como é que se dá o efeito do arco-íris, tá? Então, aqui, gente, essa luz, então, que a gente recebe do sol, ela é uma luz branca, é uma luz branca amarelada, né? Parece que é amarelo, né? Mas é uma luz branca, é uma luz composta de todas as cores. Então, vamos ver aqui, ó, a questão das cores primárias e cores secundárias, que a princípio eu acredito que vocês já têm esse conhecimento, porém, aqui na ótica geométrica a gente diz que as cores primárias são aquelas que produzem a própria luz. As cores secundárias refletem a luz de uma fonte primária. Então, qual é a diferença? Se eu perguntar assim para vocês, uma lâmpada ela está propagando energia, ela está propagando luz, ela é uma fonte primária de luz, porque ela está produzindo a luz. Agora, uma mesa está sendo iluminada, estou enxergando a mesa está emanando luz, mas a luz não é dela. Ela está sendo iluminada por uma fonte primária, então a mesa reflete luz de uma fonte primária. Então, ela é uma fonte secundária, tá? Então, aqui, na verdade, o primária e secundária para nós é em relação ao ser iluminado, ao iluminar, tá? Ao refletir a luz, e não necessariamente as cores. Então, lembrando, a cor branca contém todas as cores, a cor preta é a ausência de cor, tá? Então, a cor branca, ela reflete tudo, e o preto não reflete nada, ele absorve todas. Por isso que é desconfortável a gente usar roupa preta no verão, muitas vezes daquele calor, né, exorbitante, e a gente está com uma camiseta preta, a gente sente, parece que está com mais calor do que se tivesse com uma camiseta branca. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a camiseta está absorvendo todas as cores e não está emitindo nenhuma. Vamos ver como é que isso funciona. Eu trouxe aqui, ó, uma análise de cores para a gente observar como é que funciona a questão da absorção da luz. Olha só, eu tenho aqui um objeto azul, tenho um objeto amarelo, tenho um objeto branco. Está sendo iluminada por uma luz branca, ó. Aqui está todas as cores, está colorido porque significa branco. Branco, todas as cores, tá? Branco, todas as cores. Então, a luz branca está iluminando um objeto azul, vamos supor uma camiseta. A luz branca está iluminando um objeto amarelo e a luz branca está iluminando o branco. Olha o que acontece quando a luz branca ilumina o azul. O azul absorve todas as cores e reflete o azul, que é a cor que tem nele. Ele reflete o que tem nele. A luz branca ilumina o amarelo, o que vai refletir? Apenas o amarelo, porque o amarelo só tem amarelo para mandar de volta. Então, o amarelo reflete amarelo e as outras cores ficam absorvidas ali, tá? A luz branca iluminando um objeto branco,
o que que vai emitir? O que que vai refletir? Branco, ou seja, todas as cores vai emitir de volta. O que que ela absorveu? Nada. Por isso que é tão agradável usar branco no verão. Por quê? Porque tudo que eu absorvo, eu mando de volta. Ó, tudo que ela absorve, ela reflete. Na verdade, ela não absorve nada. Tudo que bate no branco vai de volta, tá? Tudo que bate no amarelo vai de volta só o amarelo, o resto fica. Tudo que bate no azul, fica no azul, só vai de volta o azul. Entenderam? Então, por que que no preto, ó, por que que o preto absorve tudo? Porque o que que ele vai refletir de volta se é ausência de cor? Não tem nenhuma cor para mandar de volta. Então, ele continua sendo preto e fica com todas as cores nele, tá? Veja o que acontece agora quando eu estou iluminando um objeto branco, só que eu estou iluminando com uma luz rosa. Então, pensa assim, a luz agora não é branca, a luz é rosa. Estou iluminando um objeto branco com a luz rosa. O que que o branco vai emitir? O que que o branco vai refletir de volta? Ora, vai emitir o rosa, porque o branco ele possui todas as cores, mas ele está sendo iluminado só pelo rosa. Então, o que que ele vai devolver? Rosa, tá? Por quê? Porque o branco tem rosa para devolver, o branco tem todas as cores. Agora, se eu estivesse iluminando uma camiseta preta com uma luz rosa, o que que ela vai absorver? Ela vai absorver rosa, mas o que que ela vai emitir? Nada. Por quê? Porque ela não tem cor nenhuma para emitir, ela vai continuar preta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Se vocês estiverem com uma camiseta amarela e forem iluminados com uma luz vermelha, o que que a camiseta vai devolver? Vai refletir? A camiseta é amarela, ela só pode devolver amarelo. Ela está sendo iluminada por uma luz branca que tem amarelo ou por uma luz amarela? Não, ela está sendo iluminada por uma luz vermelha. Então, o que ela vai devolver? Nada. Qual é a cor que ela vai parecer? Preto. Por quê? Porque é ausência de cor. A ausência de cor é preto. Entenderam a ideia, gente? Então, essa é a questão das cores, quando eu absorvo uma luz igual ou diferente da cor do objeto, tá? A questão do preto e do branco, então, é bastante importante. Vamos ver agora os princípios da ótica. Existem 3 princípios, tá? Esses 2 a gente não vai aprofundar tanto, a gente vai aprofundar mais o terceiro. Então, o primeiro princípio é a independência dos raios de luz, tá? Significa o quê? Que um feixe de luz, ele não é afetado por outro quando eles são interceptados. Olha aqui, ó. Olha a primeira figura, as duas aqui, ó, da esquerda. São luzes, por exemplo, vocês vão num show e o palco geralmente é iluminado, né, com esses holofotes, essas luzes assim, e luzes coloridas. Aqui tem o verde, tem o vermelho, tá vendo que uma passa pela outra, uma intercepta a outra, e eles não são, um não atrapalha a luz do outro, um não afeta a luz do outro, tá? A luz passa, ó, elas não impedem a passagem da luz. Isso significa independência dos raios de luz. Vocês têm essa figura aqui na página 14, tá? Depois, na figurinha 2, fala sobre reversibilidade. A trajetória de um raio não se modifica quando o sentido de propagação do raio é invertido. Gente, o que quer dizer isso, tá? Isso quer dizer o seguinte: se vocês estão, tá vendo o cachorrinho ali, ó, o cachorrinho está enxergando alguém que tirou a foto dele pelo retrovisor, ele está enxergando a pessoa e a pessoa está enxergando ele. A mesma luz que vai e volta, ela não muda a trajetória, tá? O sentido da propagação do raio, ó, ele foi invertido, mas a trajetória é a mesma, o mesmo raio de luz, tá? Então, é isso que quer dizer a reversibilidade. Quando você está dirigindo no retrovisor, a mesma luz que você enxerga alguém no retrovisor é a mesma luz com que essa pessoa te enxerga, tá?
Quando ele bate lá e volta, esse raio é a mesma trajetória, não muda. Bom, vamos para o terceiro princípio, que é a propagação retilínea da luz. A gente já viu antes que a luz se propaga de forma retilínea, né? Mas essa linha ela não é quebrada, nem a gente viu lá nos objetos translúcidos, né? Que ela tem uma quebra e depois ela fica, a imagem fica difusa. Quando os objetos, quando os meios são transparentes e homogêneos, ou seja, homogêneo é que não tem nem, eles são plano, digamos assim, em toda a área, em todo o volume do objeto, não tem nada que faça com que mude essa luz, ela se propaga em linha reta, sem ter quebra nenhuma, igual como se fosse um vidro, né, que passa exatamente do mesmo jeito, assim, ela não faz nenhum desvio. Então, essa propagação retilínea a gente usa muito, e vocês já devem ter feito vários exercícios na matemática, no ensino fundamental, em relação à semelhança de triângulos. Então, quem nunca fez uma atividade como essa de medir a altura de um prédio, medir a altura de uma árvore, medir a altura de alguma coisa em relação à sombra desse objeto? Então, aqui a gente pegou uma relação de um prédio e aqui de uma estaca qualquer, né? Tiramos a medida da distância dessa sombra, né? Por isso o Szão, ó. A sombra do objeto menor é o Szinho, e fizemos a relação da semelhança de triângulos, né? Hzão dividido por Hzinho, Szão dividido por Szinho. Isso aqui é muito utilizado na matemática, né? Na geometria, e esse princípio da ótica nos permite fazer isso, pela questão de que a luz bate em linha reta, sem nenhuma intervenção, em meios homogêneos, porque aqui ela está no ar, né, em forma retilínea, ó, não está atravessando nenhum objeto, se propaga em linha reta, então é possível fazer essa análise. E aí, para isso, dentro da física, a gente trabalha com uma experiência muito bacana chamada câmara escura, que vocês já devem ter ouvido falar. Se nunca ouviram falar, é um esquema parecido com esse aqui da figura. Na verdade, as primeiras câmeras, as primeiras máquinas fotográficas foram feitas assim. Os raios, eles ficam... Aqui tem um foco, por exemplo, de luz, né? E aqui tem um furo, ó, numa caixa escura. E aí a luz bate lá no outro lado de forma... Tá vendo que a linha reta, ó, a linha vem daqui de cima, ó, ela vem daqui de cima, ela vem e vai bater lá embaixo, ó. Tá vendo? Por isso que o objeto fica invertido, a imagem. O de baixo, o que vai acontecer com a linha de baixo? Vai bater lá em cima. E isso é o que acontece também nas nossas câmeras digitais, tá? Só que, claro, mais a tecnologia foi avançando e os dispositivos mais modernos faz com que as nossas fotos sejam vistas na hora e tal, mas é tudo a partir desses estudos aqui, da ótica geométrica, o estudo da luz, né, que permitiu a tantas tecnologias que a gente tem hoje. Veja que da mesma forma como a gente fez aqui, ó, o cálculo de semelhanças de triângulo, é possível fazer também através da câmara escura. Veja a relação que se tem aqui, ó, de distância, de altura aqui, ó, e de distância até a caixa. Olha aqui, Hzão, daqui até aqui eu tenho uma distância, o B aqui está representando distância, tá, gente? Aqui eu tenho uma alturinha, aqui eu tenho outra distância, ó, tá vendo? Olha aqui embaixo eu coloquei o desenho da vela, que é exatamente isso, a proposta que tem no material de vocês, no box Mãos na Massa, de fazer esse experimento. Inclusive até deixei, acredito que no desafio da semana, como atividade extra para quem quiser fazer. Aqui está exatamente o desenho, ó, de como ficaria a câmara escura de vocês.
Aí ele ensina bem direitinho, passo a passo, como fazer, como montar. Olha a imagem da vela do outro lado ali, ó, na caixa. A vela invertida. Tá, gente? Então, esse é um experimento muito legal, que faz a gente entender um pouquinho a respeito do que acontece com a luz. E falando em luz, vamos falar em sombra. Sombra e penumbra. Tá? Quando a gente tem luz, geralmente a gente tem sombra, um objeto opaco. Então, veja bem, a gente tem duas fontes aqui, ó, uma fonte pontual e uma fonte extensa. A Sora vai explicar o que é a diferença de fonte pontual e uma fonte extensa. Fonte pontual é quando eu tenho um pontinho de luz. Imagine, é algo desprezível. Em relação ao objeto que está sendo iluminado, o tamanho dessa fonte que está iluminando é desprezível, tá? Então, fonte pontual, o objeto que está sendo iluminado é chamado de obstáculo. Estou iluminando um objeto. Esse objeto é o meu obstáculo. Por que ele é um obstáculo? Porque ele é um obstáculo de passagem da luz. Porque ele é opaco. Se ele é opaco, ele não deixa passar a luz. Então, ele vai gerar uma sombra. Ó, essa é a sombra projetada, tá vendo? E o plano, a superfície que recebe essa sombra, que está sendo projetada essa sombra, é chamada de anteparo. Então, veja bem, a fonte está iluminando, o objeto que está recebendo essa luz é o meu obstáculo, lembrando que ele é opaco, e a sombra que ela está projetando a sombra no anteparo. Veja o que acontece quando a fonte é muito pequena em relação ao obstáculo. Faz a sombra bem direitinho, ó. Tá vendo? Bem redondinha. Agora, quando eu tenho uma fonte extensa, para vocês, como referência, para vocês eu vou exemplificar essas lâmpadas fluorescentes, né? Se está iluminando uma sala, por exemplo, ela não pode ser considerada como uma luz pontual, porque o tamanho dela não é desprezível em relação ao tamanho do objeto que ela está iluminando. Então, o que acontece, gente? Quando a minha fonte é considerável, o tamanho dela é considerável, eu tenho um objeto opaco aqui, veja o que acontece com a luz. Tá vendo que os dois lados dessa fonte, ó, estão iluminando os dois lados do objeto opaco? Aí o que acontece? Significa que além da sombra que eu estou formando aqui, ó, eu estou formando uma região um pouco menos iluminada. E essa região um pouco menos iluminada a gente chama de penumbra. A região que não está sendo iluminado, tá? É a sombra. Eu coloquei aqui para você, sombra é ausência de luz. A penumbra, ela recebe parte da luz. Ela é parcialmente iluminada. Então, isso é penumbra, tá? Geralmente, quando a gente faz, assim, uma sombra, até com a própria mão, né? A gente vê que tem ao redor da sombra tem uma imagem, uma sombra um pouco distorcida, assim, né? Isso é penumbra, tá, gente? E aí a penumbra, ela nos explica, ela vem nos ajudar a entender um pouquinho dos eclipses. Porque nos eclipses, ó, veja o que acontece. Aqui a gente tem o eclipse da Lua. Eclipse, gente, significa ocultar, tá? Ocultado, escondido. Então, significa eclipse do Sol, o Sol está escondido. O Sol está ocultado, está oculto. E no eclipse da Lua, a Lua está oculta. Então, veja aqui, ó, aqui a gente tem o eclipse da Lua, quando ela passa aqui por essa sombra, ó. Quando ela está na penumbra, geralmente, ela fica um pouco mais escurecida, né? Aí a gente pode até chamar de eclipse, se eu não me engano, é eclipse lunar penumbral. Quando ela está um pouco escurecida. E aqui é o eclipse do Sol, ó. Que aí o eclipse do Sol não é todo mundo que consegue ver, né? Não é todo mundo que consegue ver o eclipse total, só uma pequena parte da região do planeta que consegue ver o eclipse total. Porque veja o que acontece, ó. Quando
a pessoa tá aqui, ó, nessa parte da penumbra, consegue ver parcial, né? Ó. E quando não está, aí tem que ver pela televisão, né? Porque a grande maioria não consegue ver. Então, é uma parte muito, muito pequena mesmo que consegue ter acesso ao eclipse do Sol. E, gente, assim, não acontece com toda a frequência, né, claro, mas é muito mais falado, noticiado o eclipse da Lua do que o do Sol, né? E não é porque o do Sol acontece muito menos do que o da Lua. Geralmente é por causa disso, porque poucas pessoas têm acesso e poucas pessoas podem ver, então é onde ele não é tão divulgado também na mídia e as pessoas não ficam sabendo, tá? Então veja bem, ó, quando a Lua, aqui por exemplo, a Lua nova, a Lua cheia, ó, a Terra tá aqui tá a Lua nova, aqui tá a Lua cheia. Veja o que acontece, ó, quando a Terra, dependendo da posição da Terra, olha a posição da Lua, como ela vai mudando. Tá vendo? Olha aqui, quando a Terra tá aqui, ó, a Lua cheia tá lá, a Lua nova tá aqui. Ó, quando ela tá aqui, ó, a Lua cheia tá lá, a Lua nova tá aqui. Veja bem. Então, e só acontece eclipse do Sol quando a Lua é nova. Ó, quando a Lua tá nessa posição, ó. Aqui ela é nova, mas ó, veja como aqui não vai acontecer eclipse. Veja como aqui também não vai acontecer eclipse. Tá vendo? E só acontece o eclipse da Lua quando a Lua for cheia, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa região aqui, ó, onde a Lua é cheia, ó. O livro de vocês tem todas as fases da Lua, tá? Na página 21, a senhora não colocou aqui nesse material, mas na página 21 tem todas as fases da Lua para vocês entenderem como que ela fica em cada fase dela, tá, gente? Então tá, meus queridos, hoje basicamente era pra gente falar sobre os conceitos iniciais, né, da ótica, e a partir da próxima aula, então, a gente já começa a trabalhar um pouquinho mais aprofundado aí, com exercícios, alguns cálculos, e vamos começar a trabalhar nos espelhos. Tá bom? Então tá, uma ótima semana para vocês, bons estudos, e nos falamos na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.